Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom, obrigado. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês. Hoje de manhã tive o privilégio também de estar aqui compartilhando com a palavra. Então, quero falar mais uma vez para os irmãos que estão somente à noite, um pouco daquilo que o Palavra da Vida tem feito e tem sido usado por Deus ao redor do mundo, né? O Palavra da Vida é muito conhecido principalmente pelos seus acampamentos, pelos seus eventos para a família, conferências, mas o Palavra da Vida tem um braço que foi praticamente o que nasceu o ministério, que foi o ministério de apoio à igreja local. Então a visão nossa como ministério é poder realmente influenciar o mundo, levar recursos bíblicos que ajudem as pessoas a poder crescer no seu conhecimento da palavra e desenvolver uma vida que realmente possa reproduzir a sua fé, por meio do evangelismo e do discipulado. Então nós queremos formar discípulos que fazem discípulos. Essa é uma das missões que nós temos como Palavra da Vida Internacional. Então por que nós fazemos isso? Porque nós queremos cumprir a grande comissão. A grande comissão ela é feita por pessoas que são testemunhas do Evangelho, que realmente compartilham aquilo que Deus fez na vida deles, por pessoas que crescem espiritualmente, que realmente investem no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus, e são pessoas que reproduzem com outras pessoas, ajudam a igreja como corpo de Cristo a se movimentar e a poder crescer. E essa é uma parte que nós como ministérios queremos apoiar a igreja local. A Palavra da Vida hoje está em mais de 81 países, a realidade é que são 84 países, mas 3 países a gente não menciona oficialmente, que são países que estão em zonas de perseguição. Nós temos mais de 1.500 missionários ao redor do mundo, sem contar os colaboradores. Com os colaboradores seriam mais de 3.000 voluntários ao redor do mundo. Nós somos mais de 120 campos, aonde nós temos trabalhado duramente com a missão de poder alcançar a juventude com o Evangelho de Jesus Cristo. E no Ministério de Materiais, o que nós fazemos? Primeiro, nós preparamos recursos para poder apoiar a igreja local. Nós ajudamos os missionários que estão no campo a poder entender o recurso e levar esse recurso à prática. Recentemente, nós tivemos há mais ou menos 1 ano e meio, 2, uma conferência em toda a Europa. Fizemos online, onde todos os representantes do ministério tiveram com nós e nós apresentamos a visão de como nós podemos, como missionários, influenciar a nova geração. E como a importância da igreja poder formar a seguinte geração e levar elas a ter uma profundidade na Bíblia. Foi um tempo muito abençoado, onde muitos missionários saíram desafiados e com recursos para poder treinar líderes dentro do contexto da Europa. Nós fizemos, recentemente, eu comentei de manhã também, fizemos 1.100 devocionais para os missionários, para líderes de igreja local e missionários em Moçambique. Uma coisa que eu me esqueci de mencionar, que foi, eu trabalhei no processo ajudando na parte de diagramação, organização, algum desenvolvimento de umas partes do material, o currículo para poder trabalhar com os versículos. E foi muito interessante que eu fiz esse devocional e olhei e falei, nossa, que legal. A gente fez um devocional para o pessoal de Moçambique e o diretor de Moçambique, quando pegou o primeiro exemplar daquele devocional, começou a chorar. E ele chorou de alegria, a dizer, vocês não sabem o quanto nós estivemos precisando de ajuda. Esses recursos que vocês têm nos ajudado são de muita importância e vão ajudar a muitos moçambicanos a poder conhecer mais a Deus. Irmãos, pequenos atos que Deus tem aberto portas para poder apoiar países que têm feito grande diferença. Mencionei de manhã, recentemente nós tivemos uma conferência nas Filipinas, grandes necessidades, países onde às vezes a própria Bíblia, a própria palavra de Deus é algo que poucas pessoas têm acesso. Nós queremos chegar lá. Nós queremos ajudar esses países, ajudar a igreja local a poder
aprofundar o seu conhecimento na palavra de Deus, a poder realmente entender as verdades bíblicas e a poder alcançar esses países com o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, como nós fazemos isso na prática? O primeiro que nós temos na prática é a nossa hora silenciosa. A hora silenciosa nós temos ela impressa e a foto vai mostrar agora a versão digital desse material que nós temos. Nós imprimimos ela e também temos esse recurso em digital. Ele está disponível em todas as plataformas e ele funciona de duas maneiras. Tu tem dois tipos de devocional em cima do mesmo texto. Então, tu tem um devocional expositivo, onde tem um comentário profundo em cima da palavra de Deus, e tu tem um devocional interativo, onde existem perguntas de indução que te ajudam a poder interpretar o texto e te ajudam a poder entender melhor o que a palavra de Deus está dizendo. A parte disso, tu tem uma agenda de oração, prestação de contas. A ideia é tu encontrar amigos para que tu possa junto desenvolver uma vida piedosa, uma vida que realmente caminhe em direção a Deus e que glorifique a Ele. Outro dos recursos são a nossa plataforma de recursos, o nosso Netflix de recursos bíblicos. Nós temos uma plataforma onde todos os anos nós atualizamos com recursos bíblicos, com recursos que desafiam e inspiram os jovens e recursos que são numa linguagem atual, que possam atender às necessidades da juventude no contexto atual, sem negociar o mais importante, que é a palavra de Deus. Então nós temos para adolescentes, para jovens. Nós estamos orando porque estamos começando o processo para desenvolver um material para pré-escolar e começamos na língua espanhola a trabalhar recursos para jovens universitários. Então, irmãos, tem sido uma bênção. A gente não divulga isso ainda, porque a gente não tem um currículo de um ano completo, mas alguns missionários já falaram, já descobriram, já começaram a ver. Sem divulgar, irmãos, nós temos 100 igrejas que têm acessado o nosso ministério em toda a América Latina. Então, na área de jovens universitários, existe muita necessidade na América Latina. Então, ore por nós, ore pelo nosso ministério. Nós temos como resultado, isso que vocês vão ver agora aqui. Pode passar para o próximo slide, por favor? Esses materiais. Vocês podem olhar que esses materiais nós temos ele em árabe, que vocês estão vendo ali. Nós temos em português, nós temos em espanhol, nós temos em hindi, que é o idioma que se fala na Índia. Graças a Deus, nós fechamos há 1 ano e meio uma parceria com a Associação Batista na Índia e estamos trabalhando e apoiando lado a lado a Associação Batista para fazer com que os líderes de jovens possam estar capacitados para poder realmente levar o Evangelho e alcançar os seus amigos. Então, irmãos, outro recurso rapidamente é o nosso gestor de ministérios, que vai te ajudar a poder organizar o teu ministério, ter planilhas, ter resultados. Tu vai poder medir o crescimento do teu ministério, uma ferramenta incrível de gestão para ajudar os líderes a poder realmente ver como está o teu ministério, o quão saudável está realmente o teu ministério. Então, irmãos, nós preparamos recursos para poder chegar a novas culturas. Nós queremos uma igreja grande, uma igreja forte, uma igreja bíblica. E trabalhamos com todas as nossas forças para isso. Então eu peço, irmãos, que vocês possam estar orando por nós. Então, se vocês querem realmente ser parte do nosso ministério, a primeira coisa, pode passar para a próxima foto, por favor? A primeira coisa que vocês podem fazer é ler, pega o seu celular, lê o código QR ali, se inscreve para receber os nossos informativos. De 2 em 2 meses, nós tentamos mandar notícias daquilo que Deus está fazendo por meio da nossa vida. Orem por os nossos desafios como família. A gente veio, a última vez que nós vimos há 2 anos atrás, nós viemos há 4 anos atrás, nós éramos 2, aí viemos há 2 anos atrás, éramos 3, e agora viemos, somos 4. Eu estou até com medo, irmãos, de como vai ser a próxima vez que eu vier. Então, orem pela nossa família, orem pelo que Deus está fazendo. A gente tem aprendido muito sobre o ministério, com o nosso cuidado e o crescimento dos nossos próprios filhos.
orem pelo ministério. Nós temos muitas necessidades, muitos desafios. Nós não damos conta de fazer todas as demandas que nós temos no ministério. É muito grande, é muito. Orem por pessoas que queiram fazer parte, que possam nos apoiar nas diferentes necessidades que nós temos dentro do ministério. Orem pela nossa igreja local. Nós, dentro do ministério da igreja local, trabalhamos na parte de aconselhamento bíblico de casais e também trabalhamos com toda a nova geração da igreja, de 0 a 25 anos. Orem pelo nosso mestrado, pelo meu mestrado. Vou começar em maio um mestrado em educação cristã no Seminário Teológico de Dallas. Então, ore para que Deus realmente possa ajudar esse tempo aqui, possa ser útil para a igreja, para o ministério e para onde Ele abrir as portas para a gente poder estar trabalhando. E pelas nossas finanças. O tempo de Covid foi um tempo bem difícil para muitas pessoas e nós, infelizmente, perdemos muitas pessoas que nos apoiam e de uma forma que nós realmente entendemos, porque foi uma crise para todo mundo. Então, orem por nós, pelas nossas finanças, para que Deus possa estar fazendo uma obra. Se tu quer saber um pouco mais, ou quer orar pela nossa vida, nós temos uns cartõezinhos de oração, que tu pode ir lá colocar na tua geladeira, para toda vez que tu for comer alguma coisa, tu olha lá aquela fotinha e lembra, vou orar pelo missionário Juliano. Então, peça para mim aqui depois, eu posso estar entregando para vocês, e seja parte do nosso ministério. Se quiser ofertando, excelente, mas principalmente orando pelas nossas vidas. Então, irmãos, tendo em conta isso, eu queria que a gente fosse para o mais importante, que é o nosso tempo com a palavra de Deus. Hoje de manhã, nós começamos o nosso tempo entendendo que nós somos chamados a completar uma missão. Essa missão, ela está manifesta na grande comissão, e essa missão é em que nós realmente possamos influenciar as pessoas com o Evangelho de Cristo que estão ao nosso redor. Um parênteses, aqui vai ser um 2 por 1, irmãos. Vocês vão aprender espanhol e vão aprender da palavra de Deus enquanto estão escutando a palavra. Assim, eu estou acostumado a pregar só em espanhol. Então, para mim é um desafio pregar aqui em português, então eu vou dar uma espanholada aí no meio no meio da pregação, ok? Então, nós vimos que nós muitas vezes terminamos fazendo muitas coisas dentro do contexto de igreja e nos esquecemos daquilo que o Senhor realmente nos chamou, cumprir a grande comissão. E esse é um chamado de todos, e de manhã nós fizemos um desafio, que eu quero fazer rapidamente para ti, a poder orar por uma pessoa, que tu possa esse ano se comprometer em ganhar uma pessoa para Cristo, em poder realmente ser intencional em pregar o Evangelho, e se tu não escutou a mensagem de manhã, te animo a buscar aí no YouTube ou no Facebook, poder escutar e fazer esse desafio junto com a igreja, de poder ganhar pelo menos uma pessoa a Cristo. Mas o braço da grande comissão, ele começa com o ganhar a pessoa a Cristo. Mas o segundo braço da grande comissão, ele está em fazer o discípulo, em poder encaminhar essa pessoa para uma vida que realmente glorifique a Deus. E queria, recentemente, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos, saiu uma reportagem que eu achei bem interessante. Uma pessoa, não me lembro, ficou viral isso, mas eu não me lembro aonde que era o estado, mas uma pessoa que estava com um câncer terminal, ele escreveu uma carta. E nessa carta, essa pessoa contava todas as grandes alegrias e os grandes feitos que eles tinham feito com os amigos, com a família, e ela fez uma despedida, dizendo que ela realmente estava bem, porque ela tinha terminado essa etapa. E essa etapa que ela estava falando era a vida dela. E virou viral, porque leram no funeral dela, e foi um momento muito emocionante para muitas pessoas. E na Bíblia, nós temos algo muito, muito parecido. E eu queria te fazer uma pergunta. Se você pudesse dar um último conselho para uma pessoa, qual conselho você daria? Quem sabe algumas pessoas vão dizer, cuide da sua família. Outros vão dizer,
faça dieta, ou não desperdice a sua vida, ou aproveite a sua vida, estude, trabalho não é tudo. Não corte o fio vermelho, né? Não. Mas por aí vai. A carta de 2 Timóteo, ela é uma carta onde o apóstolo Paulo está preso em Roma e ele está praticamente esperando a sua morte. Ele já sabia que existia uma grande probabilidade de que ele não ia terminar aquela prisão. Tanto que um tempo depois ele foi decapitado. Então, essa carta de 2 Timóteo é uma das cartas que Paulo escreve para o seu amado discípulo. Para a pessoa que em Atos 16 ele foi lá, pegou da sua avó, pegou da sua mãe e levou ele a fazer parte desse ministério, a estar junto com ele nas primeiras viagens missionárias e depois de um tempo deixou ele na igreja de Éfeso para ele ser pastor. E aí ele escreve uma carta animando ele no meio das suas dificuldades, pelo fato dele ser jovem, pelos problemas que ele estava tendo, e agora nessa segunda carta, ele é uma carta de despedida. Paulo sabia que as coisas não iam terminar bem. Mas irmãos, eu queria dar algumas recomendações e coisas para você meditar, tendo em conta o fato de que nós somos chamados a caminhar com pessoas. Eu quero que nós possamos olhar para a vida do apóstolo Paulo e olhar a influência que ele teve na vida de Timóteo e pensar o quanto nós, como igreja, temos reproduzido a nossa fé. Então eu quero que a gente vá na nossa Bíblia rapidamente, em 2 Timóteo, e vamos estar somente no capítulo 1. A primeira coisa é que nós podemos ver o carinho que Paulo tinha por Timóteo. E ao ver esse carinho, nós precisamos entender uma coisa. Reproduzir a nossa fé é necessário pagar um preço. Irmãos, não é fácil. Nós vemos vários adjetivos e menções que Paulo faz para Timóteo. Ele vai chamar no versículo 2 de meu filho amado. Ele vai dizer no versículo 2 que ele orava de dia e de noite. O versículo 4 ele falava que ele se enchia de alegria com o testemunho do Timóteo. Ele falava aqui no versículo 5, ele olhava para as vozes dele e ele lembrava dessa fé sincera que ele tinha. Mas irmãos, para que isso fosse uma realidade, para que Paulo pudesse dizer que ele era o seu filho na fé, para que ele pudesse orar de dia e de noite, que ele se enchesse de alegria com as vitórias e as lágrimas que Timóteo estava tendo, para que ele pudesse ver uma fé sincera, é necessário pagar um preço. Irmãos, eu me lembro que vocês provavelmente conheceram o pastor Eduardo, que é o pastor agora da Pastoreira, ele esteve aqui faz um tempo. Irmãos, nós chegamos juntos na igreja. Pensa nos cara encrenqueira, era nós dois. Irmãos, vocês viram ele aqui todo sério, pregando, e olham para mim agora, vocês não têm ideia, irmãos, de como a gente era quando a gente chegou na igreja. O pastor Cabral só assim, muitos dos fios brancos que o pastor Cabral tem, são meus e do Eduardo. Eu falei de manhã que a Ana me chamava de pintinho amarelinho. Porque eu cheguei na igreja e tinha a cabeça amarela, porque eu tinha descolorido a cabeça, andava com a cabeça raspada, era skatista, andava com as calças largas, camisa largas, correntes, vinha de uma vida totalmente desordenada, em todos os aspectos que vocês possam imaginar. E Deus colocou ao longo da minha caminhada cristã 4 pessoas que me influenciaram muito a minha vida. A primeira foi o pastor Dudu, que o pastor Eduardo
Só que não é o Eduardo Botim, é outro Eduardo. Irmãos, esse cara pagou um preço. Ele ia na minha casa me dar discipulado, irmãos. Para vocês terem uma ideia, eu dormia quase todos os discipulados dele. O coitado estava lá, dando discipulado, e eu, quando dava conta, já estava assim, dormindo. Irmãos, e sabe o que era o mais interessante? É que na semana seguinte ele estava lá. E eu dormia de novo. Mas ele estava lá. Ele estava comigo. Ele investiu na minha vida, ele pagou um preço. E na minha cabeça era, o que esse cara está fazendo aqui? Por que esse cara está aqui? Eu durmo aqui. Irmãos, eu olho para o exemplo dele e eu sinceramente, eu acho que nem eu estaria disposto a pagar o preço que ele pagou por realmente investir na minha vida, irmãos. Uma segunda pessoa que Deus colocou na minha vida foi um pastor que se chamava Davi. Esse foi outro que também pagou os preços. Irmãos, o pessoal que me conhece das antigas sabe que sofreram comigo, né? Eu fui um cara bem complicado. E ele pagou o preço de acreditar em mim. Ele foi lá, me ensinou tudo o que acontecia no som. E aí depois começou a me envolver na música. Comecei a aprender mais da música. Começou a trabalhar áreas da minha vida. E aí depois veio a terceira pessoa, que ele se chama Eduardo. E esse Eduardo começou a trabalhar aspectos teológicos na minha vida. Começou a investir comigo, começamos a sentar, a ler livros juntos, a poder trabalhar. E no meio de todo esse emaranhado de pessoas estava o pastor Cabral, que às vezes me chamava, Juliano, vamos lá para a minha sala conversar. Eu sabia que quando ele falava, Juliano, vamos lá para a minha sala, as coisas não estavam bem. Mas, irmãos, pessoas que pagaram um preço. Irmãos, Deus tinha um plano para a minha vida, mas Ele usou essas pessoas para pagar um preço, para sentar comigo, para serem pacientes. E eu imagino a um Timóteo, uma pessoa que realmente estava enfrentando muitas dificuldades dentro de uma igreja que tinha muita imposição, e um Paulo que estava lá para chorar junto, para animar junto, para chamar de filho amado nos momentos de solidão, para poder acompanhar ele. Agora, irmãos, quantos de vocês realmente estão dispostos a pagar esse preço? Quantos Julianos e Eduardos passaram aqui na igreja? E vocês realmente tiveram a intencionalidade de sentar com eles, de conversar com eles, de investir na vida deles. E eu não falo só de adolescentes, não. Falo de adultos, de pessoas. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que hoje são bênção, porque teve pessoas que tiveram disposição de pagar o preço. Qual é o preço que tu está disposto a pagar para reproduzir a sua fé? Paulo, ele investiu a sua vida em formar pessoas. Por isso que ele vai falar no capítulo 2, versículo 2, o que vocês ouviram de mim, diante de muitas testemunhas, isso encarga homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar a outros. Eu sei só em espanhol, irmão, fiz uma traduçãozinha aqui. Então, Paulo, ele ensinou a Timóteo. Timóteo ensinou a esses homens fiéis. E esses homens fiéis reproduziram isso a outras pessoas. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que eu aprendi que para eu poder investir nas pessoas, eu tenho que sentar, eu tenho que tomar um café, eu tenho que escutar, eu tenho que abrir a Bíblia. E quando eu fui para o campo missionário, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Fui, sentei, tomei um café, comecei a abrir a palavra, comecei a investir. E pela graça de Deus, hoje líderes que nós investimos lá em Honduras, estão sentando com outros líderes, estão abrindo a palavra, estão pregando o evangelho para outras pessoas, estão discipulando. Então, irmãos, a cadeia do discipulado, ela começa comigo e contigo. Só que para isso ser uma realidade, eu preciso ter disposição para poder fazer. Mas, irmãos,
Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes nós vivemos uma fé morta, ou uma fé fria. E Paulo, nessa última carta que ele vai escrever, ele vai dar um alerta a Timóteo. Ele vai dizer no versículo 6, por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das mãos. Aí, no versículo 5, ele vai falar dessa fé sincera que ele tinha, que Paulo via na mãe e na avó. Então, quando ele coloca esse portanto, ele está dizendo, tendo em conta a fé sincera que eu olhava na tua avó e na tua mãe, e agora eu olho isso na tua vida, tu precisa fazer uma coisa: mantenha viva a chama do dom de Deus na tua vida. Irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo morto, um cristianismo que não reproduz, um cristianismo que não influencia. Irmãos, se a gente tivesse a mesma força, o mesmo fôlego para influenciar as pessoas, do mesmo jeito que as pessoas tiveram com política, irmãos, o mundo ia ser diferente. Nós estamos vivendo um momento onde a igreja está apagada, porque nós estamos focados mais nas coisas desse mundo, e não estamos apontando a nossa vida para as coisas celestiais. Por isso que o conselho de Paulo a Timóteo, e o meu conselho para ti é: avive a chama de Deus no teu coração, irmãos. Avive, irmãos. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Timóteo estava passando por muitas dificuldades. Ele estava passando por momentos de perseguição, por conta do imperador Nero. Ele estava passando por momentos de dificuldade pela sua saúde. Ele estava passando dificuldades por conta dos problemas que ele estava tendo da igreja local. Situações que terminam tirando o foco da nossa vida. E, irmãos, muitas vezes nós deixamos as situações da nossa vida tirarem a nossa perspectiva. É que o meu trabalho, é que a minha universidade, é que tal coisa, é que tal coisa, que é outra coisa, que é outra coisa, que é outra coisa. E chega um momento em que Deus já está fora da equação. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a viver uma vida onde a chama de Deus é presente no teu trabalho, aonde a chama de Deus é presente na tua universidade, aonde a chama de Deus é presente na tua vida. Por isso que Paulo faz Timóteo pensar, você precisa realmente se posicionar diante de Deus, viver uma vida onde a chama seja grande, arda no teu coração. Irmãos, não podemos continuar um cristianismo estagnado. Hoje de manhã nós falamos que queremos alcançar Taguatinga com o Evangelho de Cristo. Amém? Amém de verdade ou de mentira, hein? Esse amenzinho aí, vamos ver, é com Deus, não comigo, né? Mas, se nós queremos realmente alcançar Taguatinga com o Evangelho de Cristo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer com que o fogo de Deus arda nos nossos corações de maneira real, de maneira verdadeira. E nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo em que Deus tem que estar dentro de todas as equações da nossa vida. Ele tem que ser parte nos meus problemas de trabalho, nas minhas tomadas de decisão, na minha universidade, na maneira como eu conduzo as decisões da minha vida, da minha família. Em tudo Deus tem que estar presente, irmãos. Sabe qual é o meu maior medo com os meus filhos? Eu oro a Deus todos os dias isso. Eu dizia, Deus, me ajuda a não ensinar os meus filhos a serem religiosos. Me ajuda a ensinar os meus filhos a serem adoradores.
que eles possam te amar de uma maneira real. E esse é o chamado de Deus para nós. Então, irmãos, precisamos depender de Deus, precisamos depender do Espírito Santo e precisamos pregar a palavra. Por isso, ele vai dizer no versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmãos, quando a nossa vida depende de Deus, nós vivemos uma vida intensa para Ele, porque a força vem dEle, irmãos. Deus não nos deu um espírito para se esconder, Deus não nos deu um espírito morno, Deus nos deu um espírito ativo, em que vive uma vida que glorifica a Ele. Então, irmãos, acendam o fogo da vida de vocês. E por último, pregue a palavra. Ele vai dizer no versículo 8, portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, não se envergonhem de testemunhar do Senhor. Mas a parte da testemunha tem algo que me chama muito a atenção, porque Paulo coloca a ideia de suporta comigo, o que eu passei, tu vai passar. Agora, irmãos, como que vocês têm vivido a vida cristã de vocês? Quais são os frutos que vocês têm reproduzido no seu trabalho? Quais são os frutos que vocês têm dado na universidade, onde seja? Quantas pessoas podem olhar para ti e dizer, esse cara é diferente, ele tem algo que chama atenção, ele tem algo que não é comum. Quantos de vocês têm se posicionado? Irmãos, e se posicionar não é falar coisas, impor coisas. Se posicionar é se levantar e dizer, eu te amo. Deus te ama. Deus quer transformar a tua vida. Deus tem um plano para ti. E levar essas pessoas a entender o verdadeiro Evangelho. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 4, ele vai dizer, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e pelo seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado, tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, se juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Irmãos, essa é a realidade da sociedade hoje. Por isso que nós precisamos nos posicionar. Por isso que nós precisamos ter a mesma atitude de Timóteo, em ajudar as pessoas a crescer com profundidade na sua relação com Cristo. Irmãos, eu imagino que nem o pastor Cabral, nem o pastor Eduardo, nem o pastor Davi, nem o pastor Eduardo, eles poderiam imaginar aonde eu estaria hoje. Num país distante, falando um idioma que nunca na minha vida eu pensei que eu ia falar. Conversando com pessoas de todo lado do mundo. Irmãos, aqui dentro, tem muitas pessoas na mesma condição, que estão esperando, anelando que pessoas invistam nas suas vidas. E Deus te chama a ser parte. Irmãos, Deus te chama a te posicionar e a influenciar os nossos irmãos em Cristo a viver o Evangelho verdadeiro.
E Deus nos chama a pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem e levá-los a Ele ao pleno conhecimento da verdade. Paulo escreveu essa carta de despedida para Timóteo, dando conselhos. Mas irmãos, eu quero que tu imagine hoje, se tu tivesse que escrever uma carta de despedida, qual seria a tua história? Quem seriam as pessoas que tu influenciou? Quem seriam as pessoas que tu levou a Cristo? Quem seriam as pessoas que realmente tu influenciou? Paulo viveu uma vida em que foi focada em influenciar pessoas. Tanto que os seus últimos conselhos para o jovem Timóteo é: viva uma vida que agrade a Deus, pregue o Evangelho e te enfoque numa vida no reino. Esse foi o conselho. E a minha oração, irmãos, é que quando eu chegar no final da minha vida, eu possa ter as mesmas palavras que Paulo deu a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa de justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, o convite é para nós hoje. O convite é para mim e é para ti. Deus quer construir uma história com as nossas vidas. Mas até hoje, qual tem sido a história que tu tem construído com a tua vida? Qual seria a carta da tua vida? Por isso, eu queria deixar um versículo para vocês memorizarem. 2 Timóteo capítulo 1, 8. Ele vai dizer: portanto não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Que tu possa memorizar esse versículo e trazer essa verdade para o teu coração. E 3 perguntas para vocês pensarem hoje de noite. A primeira é: o meu relacionamento com Cristo tem me levado a multiplicar a minha fé? Quando foi a última vez que tu sentou com uma pessoa e abriu a Bíblia? Quando foi que tu sentou com um irmão e perguntou como tu estás? Mas não como tu estás naquele sentido, bem. Não, como tu estás de verdade. Qual tem sido as tuas lutas? Eu quero orar contigo. Eu quero ir na palavra contigo. Quando foi a última vez que tu fez isso, irmão? Quando foi a última vez em que tu realmente foi levado a reproduzir a tua fé? Agora eu queria que tu fizesse um acordo com Deus. Que pessoa eu vou investir para levá-la a uma maturidade espiritual? Pense numa pessoa que tu colocou hoje de manhã como um projeto para poder levar a Cristo para ela e dizer: eu quero levar essa pessoa a conhecer mais a Cristo. Pense em um irmão que tu sabe que precisa hoje aprofundar as suas raízes com Cristo e dizer: eu quero sentar com esse irmão e eu quero crescer junto com ele. E a última pergunta é: que coisas hoje têm me impedido de crescer espiritualmente, apagando a minha chama? E eu quero, irmão, se tu tem um caderno, eu quero que tu escreva algumas decisões práticas que Deus falou contigo essa manhã. Se tu tem o teu celular, eu quero te pedir que tu comece a escrever, mas eu quero que tu não saia dessa porta sem tomar uma decisão hoje. Então, o grupo de louvor vai estar tocando aqui, e eu quero que tu olhe para essas perguntas e tu tenha um tempo de prestação de contas com Deus. Eu vou dar 2 minutos, o grupo vai estar tocando, e eu vou terminar orando. Então, irmãos, o tempo é entre vocês e Deus agora. Cristo move as montanhas e tem poder.
Senhor, eu quero te pedir por essa igreja, que essa igreja seja uma igreja que esteja comprometida com a tua missão, Deus. Que seja uma igreja, Deus, que viva uma vida que glorifica a Ti. Que seja uma igreja que conte uma história diferente nessa cidade. Que seja uma igreja que esteja comprometida a viver uma vida de fidelidade a Ti. Que seja uma igreja que esteja comprometida a anunciar o Evangelho. Que seja uma igreja que esteja comprometida em formar discípulos. Aviva, Senhor, o fogo dessa igreja. Aviva, Senhor, o fogo dos meus irmãos. Ajuda eles, Deus, a não se distraírem com as coisas desse mundo. Ajuda eles, Deus, a ter uma perspectiva eterna da vida. Ajuda eles, Deus, a ter uma vida focada em Te honrar, Deus. Que Tu possa usar grandemente a vida desses irmãos. Que eles não participem somente do mês de missões, mas que eles possam estar comprometidos em viver a missão Tua, Deus. Ajuda, Deus, a cada um de nós a viver e influenciar, a transformar esse mundo com o Evangelho, e que a gente possa ter a mesma atitude e o mesmo comprometimento que Paulo teve de formar tantas pessoas, e que a gente possa ter, Deus, o privilégio de terminar a nossa vida e dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Nos ajuda, Deus, a viver a nossa missão. Isso que eu te peço, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém.